Olha o que eu vou falar para vocês. Agora você vai abrir Hebreus, verso 9. Coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Então Jesus foi feito um pouco, não em autoridade, mas em algum aspecto. Em que aspecto? Até Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Quem quer saber por quê? Por causa da paixão, da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então deixa eu te trazer a revelação aqui. No princípio criou Deus os céus. A primeira coisa que Deus criou foi os céus. E Deus criou os anjos. E Deus, quando criou os anjos, Deus criou os anjos muito antes de criar o homem. Muito antes de criar a vida na terra. Quando Deus criou os anjos no formato de Deus. Deus é espírito e Deus possui uma alma. Inclusive a Bíblia fala que a alma de Deus, em 1000 vezes na Bíblia fala. Eu digo comigo, Deus é espírito que possui alma. Ou seja, possui consciência, pensamento, vontade, desejo, etc., sentimentos. E os anjos são iguais. Os anjos são espíritos que possuem alma. Eles também têm pensamentos, eles também têm nome, eles também conversam, eles também têm desejo, eles também têm ideias. Mas eles são espírito. E por eles serem espíritos, aconteceu algo terrível. Quem quer saber o que é a coisa mais terrível que aconteceu? Lúcifer, que era o principal de todos os anjos, que era, né, chamado de, até ele é chamado de estrela da alva. Ele era tremendo, ele tinha muitos dons, de talentos, autoridades, e ele subia e descia no santuário de Deus. Ele diz que tinha até música que saía dele. Tem muitos estudos sobre Lúcifer. Um dia ele se corrompeu. E ele disse, eu vou pôr o meu trono acima do trono de Deus. Olha que ousadia, né? Eu vou tomar esse lugar. Eu vou governar. E ele causou uma rebelião. E aí Lúcifer, diz a Bíblia, que ele influenciou 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos foram expulsos do céu, expulsos da presença de Deus, perderam a glória de Deus, inclusive perderam a luz. Diz que o diabo ele não tem mais luz, ele aparece como se fosse um anjo de luz. E agora nós temos um problema. Esse foi o maior problema que Deus teve no próprio céu. Os anjos são eternos. E eles foram condenados eternamente. Não interessa os bilhões e trilhões de anos que passem. Os anjos nunca mais vão poder se restituírem ao que eles eram antes. Eles estão, junto com o diabo, que era Lúcifer, condenados para sempre a lago de fogo, de enxofre. E eles vão ser condenados ao inferno e nunca mais sairão de lá. E Deus, imagina, porque eles também são filhos de Deus, os anjos. Imagina o coração de Deus nessa situação. Então Deus, na sua divina sabedoria, Ele disse, eu vou fazer o homem com a maior autoridade que possa existir, porém, eu vou fazer o homem um pouco menor que os anjos, no sentido que o homem vai poder morrer. Lê o texto aí, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Por que ele é um pouco menor que os anjos? Por causa da paixão da morte. O que nos torna um pouco menor que os anjos? Anjo não morre, mas o ser humano morre. Então Deus disse, eu vou colocar o homem numa posição um pouco menor que os anjos,
Porque se o homem pecar, ele não vai pecar no estado de espírito eterno. Se o homem pecar, eu vou tirar a alma dele do espírito, vou fazer ele uma alma vivente fora dos dois corpos. Caso ele peque, ele vai ter a oportunidade de ser salvo pela morte do Senhor Jesus Cristo. Nós somos mortais pela graça de Deus. Porque se a gente fosse imortal, preste atenção, a gente seria condenado igual os anjos e não haveria nunca nenhuma forma de se recuperar, porque todos os homens nasceram no pecado de Adão. Então, mas Deus deixou uma válvula de escape. Disse, caso aconteça algum problema, tem um botãozinho de alarme aqui, de incêndio. Caso aconteça alguma coisa, por causa da morte, eu vou enviar o meu próprio filho e vai morrer por eles. E essa morte, ele vai morrer a morte de todos, para nos dar salvação. Assim que você tem que agradecer, graças a Deus que existe a morte. Olha que coisa interessante. Porque senão a gente ia ficar eternamente condenados. Quem está aprendendo alguma coisa hoje nessa manhã? 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma. Então isso aí foi Adão. Mas Jesus, que é o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro Adão, o homem, veio da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor Jesus, ele é do céu. Então agora você vai entender algo aqui. Todos nós estávamos condenados com o pecado que nós herdamos de Adão, porque todos nós éramos um com Adão. Só tem uma forma da gente se desligar de Adão, de se desligar da morte, de se desligar do pecado. A gente precisa morrer e desligar de Adão. E para isso, só tem uma solução: Deus trazer um novo Adão. E esse novo Adão é chamado de Jesus de Nazaré. Adão foi feito direto de Deus. Não foi José que fez Jesus. Jesus foi feito direto de Deus. E quando Jesus nasceu, Jesus já não tinha a linhagem de Adão. Agora ele era direto de Deus. Então Jesus agora ele disse: olha a válvula de escape, vou morrer a morte para poder destruir o pecado, destruir a condenação do pecado, porque o único inocente que viveu nessa terra é o Senhor Jesus. E ele morreu a nossa morte. Agora olha o que acontece. Quando ele morre a nossa morte, diz aqui o texto que ele é espírito vivificante. Então olha só, esse corpo espiritual, diz a Bíblia que estávamos todos mortos nos nossos pecados, sim ou não? O salário do pecado é o que morreu na gente quando a gente pecou? Porque está todo mundo respirando aqui, não é? O que morreu? O corpo espiritual. Quando Jesus é chamado de um novo Adão, o último Adão, e ele é espírito, então qual que é o trabalho de Jesus? Trazer vida para o corpo, que é o que estava morto, é o que estava sem Deus. Então quando Jesus morre na cruz, ele paga o preço, e agora ele dá a oportunidade de nós nos tornarmos um com ele, para ele revivificar os nossos espíritos e deixar de fazer parte da linhagem do primeiro Adão e passar a fazer parte da linhagem do último Adão, que é espírito vivificante, que é o Filho de Deus, cheio de glória, poder,
unção, sabedoria, riquezas, herança celestial. Sabe por que você estava condenado antes? Porque você estava em Adão. Sabe por que o que é ser salvo? Deixa eu explicar o que é ser salvo. O que é ser salvo? Não existe uma mensagem mais poderosa de salvação do que a ceia. O que é a ceia? Quando você faz parte do corpo e do sangue de Jesus. Quando você ceia, você está dizendo, eu e Cristo somos um. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu estou, diga comigo, dentro de Cristo. Onde você está? Dentro? O teu corpo de Cristo é o mesmo, sim ou não? Espiritual, sim ou não? Diga comigo, eu sou um com Cristo. O que é salvação? É muito simples. Quando você é um com Cristo, quando você está em Cristo, eu te pergunto, Cristo pode ser condenado? Por isso que você também não pode ser condenado, porque você está dentro de Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Você está dentro de Cristo.